Bem, gente, simplesmente foi confirmado, né, a data de novos episódios e simplesmente agora a gente pode ter uma ideia de mais ou menos quando eles vão chegar. Bem, a gente tá tendo um hiato muito grande na série, a gente pensava que os episódios já iam chegar em janeiro, mas até agora a gente não tá tendo nenhuma informação sobre isso, então a gente vai começar a explicar melhor isso. Então, vamos lá. Bem, até agora foi lançado quase a metade dos episódios e simplesmente a gente agora consegue entender mais ou menos como está sendo a sexta temporada. Então isso é algo muito legal. Então a gente já sabe como é a sexta temporada e isso é bem legal. Então a gente agora tá esperando os outros episódios, pois esses outros episódios provavelmente vai acontecer coisas bem interessantes na série. Mas basicamente a gente tá tendo um hiato muito grande e nenhum produtor dá nenhuma informação interessante sobre os novos episódios. Porém já foi confirmado que 4 novos episódios vão ser lançados em um mês nesse ano. E isso vai ser bem legal, finalmente a gente tem uma perspectiva. A gente viu na série até agora coisas acontecendo como a Marinette surtando, tendo problemas em relacionamento, pessoas tentando atrapalhar o relacionamento delas e principalmente também inimizades, amigos quase deixando de ser amigos da Marinette e por aí vai. Esses episódios estão sendo bem interessantes, a gente tá tendo um foco maior nos novos personagens e isso é bem legal, então isso é bem interessante de acontecer na série também. Vamos entender isso melhor, porque isso vai ser algo bem legal mesmo. Bem, uma coisa que muita gente não tá gostando muito é os atrasos que está acontecendo na série. Simplesmente a série tá atrasando muito para trazer os episódios, se duvidar até mais que a animação antiga, o que era estranho. Pois a gente não tem tantas datas das novas temporadas e também a gente tá tendo tantos hiatos. Então isso é tão estranho porque isso não é lançado logo. Tipo, falaram que essa nova animação é mais fácil de fazer, então por que ela demora tanto? Bem, eu acredito que é porque eles ainda estão melhorando a animação a cada episódio. Foi o que eles mesmos falaram e até que a gente consegue perceber isso na animação. Isso é bem legal. Mas enfim, vamos falar um pouquinho melhor de outros assuntos bem mais interessantes, como por exemplo algumas teorias e também quais episódios que podem chegar e principalmente a data, né? Isso vai ser bem legal. Bem, eu vou dar uma dica pra vocês. Provavelmente vai ser lançado os episódios que estão faltando em ordem. É bem provável que ele lancem mais os episódios mais próximos para serem lançados e não os últimos, já que tem alguns episódios que não podem ser lançados agora. Por exemplo, nenhum episódio da sexta temporada na verdade tem uma ordem específica. Sim, a gente consegue perceber na história que tem sim uma cronologia, mas os episódios em si podem ser lançados totalmente aleatoriamente, que não vai atrapalhar tanto a série, ou nem sequer vai atrapalhar. O próprio criador falou isso, mas tem alguns episódios que não podem ser lançados agora de jeito nenhum, disso eu tenho certeza. Então vai ser bem provável que vai ser alguns episódios que já estão próximos dos que foram lançados agora que vão ser lançados. Isso é bem legal e interessante, assim vai ter uma ordem bem mais legal e não vai ficar bagunçada a série. Isso é muito bom. Eu vou falar pra vocês alguns episódios que provavelmente vão ser lançados e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar mais ou menos sobre esse assunto. Então deixa eu explicar melhor. Como eu falei, vai ser provavelmente esses episódios e já foi confirmado que são 4 episódios. Eu vou dizer a vocês quais desses 4 episódios vão ser. Eu vou falar provavelmente qual desses episódios vão ser lançados e provavelmente também as teorias do que pode acontecer. O primeiro episódio que provavelmente vai ser lançado, provavelmente vai ser o episódio A Fada dos Bons Sonhos. É bem provável que esse episódio vai ser lançado recentemente e eu vou teorizar sobre esse episódio. Muitas pessoas teorizam, muita gente teoriza que vai ser a prefeita Boucher, porque basicamente o nome é A Fada dos Bons Sonhos. E talvez pode ser ela, porque agora ela é a prefeita de Paris. E basicamente ela quer tentar melhorar Paris para tentar fazer a Paris ser um Paris melhor. Isso já foi meio que confirmado e já é mostrado desde a quinta temporada. Então talvez ela pode querer ser a prefeita perfeita que quer fazer um monte de coisas boas para todo mundo. Então ela se torna a fada dos bons sonhos, tentando realizar os sonhos das pessoas, os bons. E basicamente, talvez para esse episódio vai ter que vir outros heróis para ajudar. Muitas pessoas teorizam que uma da heroína que vai participar desse episódio, a habilidade, pois ela tem uma habilidade muito parecida com essa dos sonhos, o presente que realiza um dos maiores sonhos das pessoas. Talvez ela pode dar esse poder para tentar neutralizar o poder da fada. Então isso vai ser bem interessante e provavelmente a gente pode ter a transformação da Piguela ou talvez da Purple Tigress, porque basicamente as duas personagens não têm novas transformações, sendo que agora elas têm novos trajes, então isso vai ser bem interessante. Outro episódio que pode ser lançado também é o episódio Regeneração. Ninguém sabe exatamente quem vai ser a combatizada desse episódio, mas também muitas pessoas estão teorizando que vai ser a avó da Marinette. Não sabemos exatamente o motivo e qual seria o motivo para isso, mas seria bem legal, né? Alguém da família da Marinette se tornar um vilão por um momento, porque simplesmente a gente nunca mais viu isso. E talvez isso pode ser por causa de algum problema que aconteça relacionado a Marinette. Marinette tá tendo algumas atitudes muito estranhas, então não seria de se surpreender se alguma pessoa da família da Marinette ficasse preocupada com ela ou tentasse entender o que está acontecendo. Talvez ela pode ser acomatizada nesse episódio, mas não sabemos exatamente o que pode acontecer. Ninguém tem ideias do que pode ter nesse episódio, mas é bem possível que uma das pessoas responsáveis dessa acumatização
automatização, pode ser a Marinette. Ela pode fazer alguma coisa besta, que nem sempre que pode fazer alguém da sua família ser automatizado de novo. Existe essa grande possibilidade. Só que o problema é que não sabemos exatamente o que pode acontecer. Outro episódio que provavelmente vai ser lançado vai ser o episódio Conserta Amores. Não sabemos exatamente o que é isso, porém é bem possível que pode ser o Mark que vai ser o personagem principal desse episódio, mas não sabemos exatamente quem será o vilão. Talvez algum da família dele. Um dos problemas disso é porque o que dá a entender é que esse episódio será relacionado ao amor. Então, isso talvez será relacionado ao Mark, pois já foi mostrado no episódio do Nathaniel que a mãe do Nathaniel tem problema com o Nathaniel ser namorado do Mark, basicamente. Então talvez pode ser algo relacionado a isso. Por exemplo, poucos personagens que tem problemas no relacionamento. É meio provável que o Mark pode ter um destaque nesse episódio. É bem legal porque a gente finalmente vai ter um episódio de destaque nele, pois ele até agora não teve na série, e também a gente pode ver pela primeira vez a sua transformação, já que todos os personagens do episódio Penultime que não tiveram a transformação tiveram agora uma na sexta temporada. Então provavelmente o Mark vai ter também. Só que vai ser bem interessante porque a gente vai ver o seu poder sendo usado na série várias vezes, o que é bem interessante, já que o poder dele é um dos mais complexos da série. Isso vai ser tão legal. A gente vai ver o Mark em ação usando seus poderes, e isso vai ser muito bom. Isso vai ser bem interessante também. Então, o que vocês acham? Qual será o vilão? E também provavelmente o que o Mark vai fazer nesse episódio, tipo, como ele irá lutar. Não sabemos exatamente, mas isso vai ser interessante. Outro episódio que também vai ser lançado não será talvez sobre acumatizados, mas sim sobre sentimonstros, que é os titãs acorrentados. Talvez esse episódio vai ser um foco no Félix, pois ele não teve um destaque até agora na série. Ele só aparece, mas não se transforma em herói para enfrentar os personagens. A gente nunca viu ele ajudando a Ladybug a enfrentar alguém, então a gente vai ver isso pela primeira vez na série. Isso vai ser algo bem legal, ele usando um sentimonstro para enfrentar um vilão acumatizado. A gente provavelmente vai ter uma transformação do Argus nova, já que a que ele teve, muita gente não gostou, para ser sincero. Ele também tem algumas alterações no seu traje, então isso vai ser bem legal. Então é bem provável que o Félix vai ter que estralar os seus dedos ou algo assim, ou ter que enfrentar eles ou alguma coisa parecida. Isso vai ser um episódio bem legal e a gente vai ter uma ideia melhor disso, de como é o Félix enfrentando vilões. Bem, agora para quem tem dúvida de quando vai ser lançado esses episódios, foi confirmado que esses episódios 4 vão ser lançados em abril. Sim, teremos episódios novos em abril e será 4 episódios, ao que dá a entender os 4 no mesmo mês. Então isso vai ser bem legal. Só que caraca, abril, a gente ainda está em janeiro, então por que a gente vai esperar tanto tempo assim? Mas não se preocupem, geralmente quando dão essas datas, outras emissoras fazem alguma coisa, tipo lançam os episódios primeiro ou alguma coisa parecida. Talvez o Globo lance talvez esses episódios primeiro, já que ele já está quase terminando de lançar os episódios já lançados, então isso é algo muito bom. Bem, provavelmente é isso que vai acontecer. Então sim, será lançado episódios em abril, serão 4 episódios e é bem provável que sejam alguns desses episódios lançados. Então se você entendeu, é só continuar esperando um pouquinho que vai ser bem legal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido. Eu espero você no próximo vídeo, então até!